Bíblia sem, a gente estranha, né? Mas muito bom realmente estar aqui com os irmãos. E eu quero convidá-los para que junto comigo abram suas Bíblias no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo de número 99. E eu quero convidar os irmãos que se coloquem de pé para juntos lermos esse salmo. Salmo de número 99. Peço que os irmãos se coloquem de pé para lermos juntos. Eu estarei lendo os versos de número ímpar e os irmãos os versículos de números pares. Salmo 99. Eu lerei os versículos números ímpares e os irmãos os versículos de números pares. A palavra diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos antes o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Irmãos, realmente esse deve ser o nosso intuito e esse deve ser realmente o desejo do nosso coração essa noite. Estamos aqui não simplesmente porque eu estou aqui falando, porque o pastor veio aqui falar, porque pessoas estão aqui. O nosso intuito, o nosso coração deve ser toda noite, toda vez que estivermos nesse lugar, reunidos para adorar ao nosso Deus. Que os nossos corações realmente tenham esse intuito, de louvar e adorar ao nosso Deus. E o que eu realmente espero é que você esteja aqui nessa noite dessa forma. Que todo momento e todo passar desse culto, na liturgia, durante o louvor, durante a pregação, que o seu coração realmente esteja com esse intuito, de louvar ao nome do Senhor. Amém? Que realmente possamos ser abençoados pela palavra de Deus nessa noite. E eu quero convidar o pastor Flávio que realmente faça uma oração de louvor e agradecimento ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo seu grande amor, expresso, Senhor, há tanto tempo aos povos antigos e até hoje, Senhor, temos sentido que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e que o Senhor receba de nós o louvor, a adoração, a gratidão, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amém. Obrigado pelas bênçãos a essa igreja, a cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor esteja recebendo o nosso culto de louvor e adoração e que nós sejamos edificados pelo teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, ainda nesse mesmo espírito, quero convidar os irmãos que abram comigo agora suas Bíblias no livro dos Salmos. Desculpa, na carta de 1 João. Ó, parecido, né? Salmos com 1 João. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. 1 João, capítulo 1, leremos do 8 ao 10, para ficar um pouco melhor aqui. A palavra de Deus diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus de verdade, um Deus de amor. E o nosso Deus, Ele não mente.
O nosso Deus, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Ele cumpre tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que foi previsto, tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento, foi cumprido no Novo Testamento e é cumprido ainda hoje. Porém nós, irmãos, somos seres pecadores. Nós muitas vezes dizemos algo e fazemos o contrário. Nós muitas vezes falamos, olha, eu quero fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal, pois somos pecadores. E realmente nós vemos no Antigo Testamento, quando aquelas pessoas pecavam, quando tinham que pagar pelos seus pecados, elas precisavam levar animais até sacerdotes, para que aqueles animais fossem mortos ali, para que seus pecados fossem perdoados. Mas irmãos, hoje eu e vocês temos o livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos aqui, do lugar que nós estamos, fechando nossos olhos, orar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E o mais maravilhoso de tudo isso é que o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é um Deus bondoso e Ele nos perdoa. O nosso Deus realmente perdoa os nossos pecados. Por isso eu quero te convidar nesse momento, que abaixe sua cabeça, que você possa orar a Deus e falar, Deus, olha, eu tenho esse pecado. Me perdoe por isso, Pai. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Ore nesse momento, tenha um tempo de oração silenciosa. Depois de alguns minutos de oração silenciosa, quero pedir que a dona Irani levante uma oração em voz audível. Amém, Pai. Sim, Pai. Amém. Sim, Pai. Amém, Pai. Amém. Irmãos, quero convidá-los que agora abram comigo suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13, os versos de 1 a 3. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Quero pedir que a equipe de louvor já venha se colocando à frente enquanto isso. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, a palavra diz assim: Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom
de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está conversando, aqui ele está ensinando os irmãos de Coríntios a respeito do que não é o amor. Ele está explicando para eles o que não é o amor. E aqui ele está ensinando, falando a respeito, e uma das coisas que ele vai falar aqui é sobre distribuir os seus bens. Irmãos, muitas vezes nós falamos sobre dízimo, e o dízimo ainda hoje é um tabu, uma coisa difícil de ser falada. Pessoas têm um pouco de preconceito, pessoas têm medo de falar sobre isso, algo que não é muito falado muitas vezes. Irmãos, e eu quero mostrar aqui o que o próprio apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, às vezes você pode se dispor, eu posso falar aqui todo domingo, o pastor, os presbíteros, você tem que contribuir, você tem que dar dinheiro para a igreja. E você pode fazer isso todas as vezes. Mas eu confesso e eu falo para vocês, esse dinheiro que você dá aqui pode muito bem ajudar a igreja. Mas irmãos, se aquilo não for feito com amor e com o intuito certo, para Deus aquilo não representa nada. Nós vemos isso claramente em Abel e Caim, né? Os dois serviram porções para Deus, mas um serviu de qualquer forma, e o outro sim, aquilo que ele tinha de melhor para Deus. Então, irmãos, nesse momento, durante o primeiro cântico, vocês vão poder trazer suas ofertas e dízimos. Mas tenham isso no coração de vocês. Que realmente o dízimo e a oferta deve ser entregue com amor, com intenção e com total inteligência sobre o que aquilo representa. Irmãos, vocês não estão, quando fazem isso, sustentando a vida do pastor, dando dinheiro para o pastor ficar rico. Não, irmãos. Isso é apenas o que a própria palavra de Deus nos diz. Eu tenho certeza que realmente, se aqui acontecer qualquer coisa, Deus não vai deixar o pastor passar fome nem nada. Deus vai suprir a vida dele. Por mais que aconteça qualquer coisa. Quando aconteceu a quarentena aí, um monte de gente desempregada e Deus nos supriu até aqui, irmãos. Amém? E realmente Deus tem nos suprido a todos esses anos. Ele não vai nos deixar faltar. Então, se você vier à frente trazer o seu dízimo e oferta, traga com o seu coração e amor. Pois esse dinheiro, para os homens, pode representar muito ou pouco, mas para Deus o que importa é a intenção do seu coração. Amém? Passo a palavra para a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Melhorou? Vamos ficar de pé, vamos continuar louvando a Deus. Que bom a gente estar aqui novamente, né? Agora com um pouco mais de pessoas aqui, de irmãos, para respeitando, sim, os protocolos, mas juntos, né? Para cultuarmos a Deus com alegria, com gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, o seu cuidado, a sua graça, a maravilhosa graça dEle derramada sobre nós todos os dias, o cuidado dEle para conosco, para com a nossa comunidade, para com a nossa igreja. E tudo isso é motivo da gente louvar a Deus com alegria, com os cânticos agora, em oração, em atitudes, mas agora com cânticos. E eu te convido a cantar esse cântico que fala da santidade de Deus. E como o Tiago disse, você que vai ofertar, vai trazer seu dízimo, você tem a oportunidade nesse momento louvar a Deus com isso. Nos ajude aí com as palmas, vamos lá. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Rei da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz.
tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, a honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Amém. Graças a Deus, Pai, nós te louvamos por esse momento tão especial aqui. Nos rendemos aos pés do Senhor, te louvamos pelos dízimos, pelas ofertas, te louvamos pela a vida de cada irmão aqui presente, cada família aqui representada, ó Pai. Te agradecemos por poder nos encontrar novamente e para juntos louvar o Senhor, juntos abrirmos nosso coração diante de Ti e adorar o Senhor. É uma honra para nós estarmos aqui diante do Senhor, agradecendo o Senhor que é o Deus que tem nos dado força para vencer. Tu és o nosso eterno Deus, que nos ajuda a continuar. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Temos força esperando no Senhor, esperando no Senhor, esperando no Senhor.
Temos força esperando no Senhor, esperando no Senhor, esperando no Senhor. Ó Deus, pra sempre reina, Jesus, nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, jamais falhou primeiro, nos amou, dos fracos é o defensor, nosso consolador, nos faz igual às águias voar. Temos força esperando no Senhor, esperando no Senhor, esperando no Senhor. Temos força esperando no Senhor, esperando no Senhor, esperando no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas, Jesus, nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, jamais falhou primeiro, nos amou, dos fracos é o defensor, nosso consolador, nos faz igual às águias voar. Amém. Vamos cantar agora sobre a maravilhosa graça do Senhor. Vamos com as palmas. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e
faz do órfão um filho seu. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, meu querido. Pastor, o bom de pregar é que pode tirar a máscara aqui daí, né? Essa é a melhor parte aqui. A hora que sobe aqui, eu gosto, viu? Irmãos, como eu disse no começo, uma boa noite a você que está aqui, uma boa noite a você que está nos visitando. Sempre um prazer em recebê-los. Todos aqui hoje, olha, a igreja está cheia, né? Fazia tempo que eu não via a igreja assim cheia por causa do corona, né? Agora, graças a Deus, estamos aqui voltando devagar, mas estamos aí, né? Irmãos, quero convidar você nessa noite a abrir comigo sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, dos versos 20 a 28. Mateus, capítulo 20, dos versos de 20 a 28. Pastor, as crianças vão ficar aqui dentro mesmo? Aí. Mateus 20, do 20 ao 28. A palavra diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora,
Ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse os que vos serva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos concede. Obrigado pela saúde que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. O Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai. E somos gratos por Ti por isso. Nesse momento te agradeço pela Tua palavra aqui lida. E, Pai, eu peço que eu realmente seja um instrumento do Senhor nesse momento, Pai. Use a minha vida para que eu fale aquilo que for da Tua vontade e não da minha, Pai. E que nossos corações possam estar abertos para receber a Tua mensagem. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, acredito que, se não todos, a grande maioria aqui, os mais velhos, já passaram por uma entrevista de emprego, já passaram por algum processo seletivo onde você ia ser selecionado, entre outros. E nas entrevistas de emprego, o que é feito? Um processo. E esse processo escolhe quem? Os melhores ou os piores? Os melhores. E ali você então conversa e você fala as suas características, você fala as suas qualidades, você apresenta o seu currículo e você será analisado. E aquela pessoa que está te contratando, ela vai falar, olha, você é melhor ou você é pior do que aquele outro candidato. Então as empresas realmente vão escolher os melhores. E quando você entra numa empresa e você tem o sonho de alcançar uma posição ainda maior, você continua nesse mesmo critério. Você tem que ser cada dia melhor para você alcançar a sua posição. É por isso que nós vemos hoje muitas pessoas que dedicam toda a sua vida ao trabalho. Porque você tem que provar todo dia que você é melhor que alguém. Todo dia você vive essa luta para você ser o melhor, para se manter no mercado de trabalho. E aí você vive essa luta que ela não tem fim. Outro dia, conversando com um amigo meu, psicólogo, ele disse que esses grandes empresários, diretores de empresa, vice-presidente, presidente, a grande maioria deles são psicopatas. E eles são psicopatas por quê? Porque eles não têm empatia pelo próximo. Eles fazem qualquer coisa que precisarem fazer para alcançar aquela posição. Se ele tiver que escolher entre a sua família e ele subir de profissão, a sua família já era. Ele sempre vai escolher o melhor para ele. Então esse realmente é algo que está presente em nossos dias. Essa competitividade. As crianças desde pequenos são incentivadas a sempre ser os melhores. E como ela é o melhor? Sendo melhor que o seu amigo. É essa a prova. Você vai prestar uma prova, você vai fazer um gabarito, o seu gabarito tem que ser melhor do que o seu amiguinho, porque senão você é ruim. Então isso realmente é algo muito presente para nós hoje. Por isso que eu realmente queria que nós pudéssemos entender e trabalhar esse texto nessa noite. Esse texto que vai falar um pouco sobre isso. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui no primeiro verso, no verso 20, se chega até Jesus uma mulher. Pouco se apresenta sobre essa mulher, pouco nós sabemos sobre ela. O que o texto nos diz é que essa mulher era a mulher de Zebedeu, apenas isso. E depois vai falar que ela era a mãe de Tiago e João. Mas o texto não nos mostra características dessa mulher. Não nos mostra por que essa mulher foi até Jesus. Ou em que lugar que ela se encontrou com Jesus. Podemos deduzir aqui pelos versos anteriores que foi no caminho até Jerusalém. Essa mulher então ela chega até Jesus e começa uma conversa com Jesus. Essa mulher aqui, ela começa a conversar com Jesus, se apresentando para ele e o adorando, pedindo-lhe um favor. Essa mulher então se dobra perante Jesus, se coloca de joelho perante ele e pede um favor para Jesus. Eu estava vendo em alguns comentários que vão dizer que essa mulher possivelmente é a irmã de Maria, mãe de Jesus, conhecida chamada Salomé. E essa mulher então, talvez até por esse grau de parentesco, ela se chega com Jesus com a intenção de pedir algo, esperando que Jesus, olha, é minha tia, eu não vou poder rejeitá-la.
Eu vou ter que fazer o que ela quer. Então aquela mulher chega para Jesus e diz, Jesus pergunta, o que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Essa mulher então chega até Jesus com esse desejo de que os seus 2 filhos estejam nos lugares privilegiados, que eles estejam nos melhores lugares ao lado de Jesus. E é engraçado nós notarmos no texto que os 2 filhos delas, os 2 filhos dela, eles aceitavam essa ideia, e eles concordavam, porque eles estavam ali presentes. Eles estavam como assim, vai lá mãe, faz seu nome, fala mesmo que se você falar, Jesus vai te ouvir. E aí então aquela mulher começa a falar com Jesus e os 2 estão ali. Mas o engraçado do texto é que quando Jesus ouve isso, para quem que Jesus responde no verso 22? Jesus responde àquela mulher? A resposta de Jesus já é realmente voltada àqueles 2 homens. Aqueles homens falam com ela, mas no verso 22 aqui nós vemos Jesus já respondendo aos 2, a Tiago e João. Jesus começa então a respondê-los, falando sobre aquilo que eles estavam pedindo. Pois aqueles homens estavam querendo o quê? Eles queriam estar nos melhores lugares. Eles queriam ver qual deles eram os melhores. É como se Tiago e João tivessem assim, olha Jesus, a gente está aí, né? Tirando Pedro, nós 2 somos os mais próximos aqui também, junto com ele. Por que o senhor não deixa que eu sente de um lado e João aqui do outro? E Jesus, eu imagino a tristeza de Jesus nesse texto. Porque, irmãos, olhem, dê uma folheada na sua Bíblia, no capítulo 18. Olha o capítulo 18. 2 capítulos antes, isso aí é um período curto de tempo, Jesus estava conversando com aqueles homens sobre o mesmo assunto. Nos primeiros versos aqui de 1 a 5, aqueles homens perguntaram, Senhor, porventura, quem é o maior no reino dos céus? Os apóstolos, os discípulos tinham esse questionamento. Isso aí era algo enraizado no coração deles. Eles queriam saber qual deles era o melhor. Qual deles merecia mais estar ali próximo a Jesus. Olha, Jesus, eu tenho essas características, eu tenho essas qualidades. Eu realmente preciso saber se eu sou melhor que ele ou pior que ele. E aí Jesus fala assim, olha, vocês querem saber quem é o maior de vocês? Ele chama uma criança e pede para aquela criança sente no colo dele. Olha, vocês querem saber qual é o maior de vocês? Aqueles que forem igual a essa criança. Qual de vocês quiser ser o maior, seja igual a essa criança. Seja humilde. Realmente a humildade aqui é expressada por Jesus como sendo um símbolo de ser maior ou menor. Quanto mais humilde você for, realmente maior você será. Jesus está expressando isso, mostrando uma visão de uma criança. Aqueles homens possivelmente ficaram com um ponto de interrogação na cabeça. Olha, mas como assim uma criança? Eu vou ter que voltar a ser uma criança? Mas o que Jesus está mostrando para aqueles homens é, que se você quer ser o maior, seja humilde. Seja humilde. Lembram de Pedro, quando Jesus fala assim, olha, para onde eu vou agora, nenhum de vocês poderá ir comigo. Qual é a resposta de Pedro? Senhor, ainda que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. E eu vou estar com o Senhor. Olha a soberba em Pedro. E aí, o que acontece com Pedro? Ele nega Jesus. Então Jesus já estava falando com esses homens sobre esse problema, sobre esse mal que estava no coração deles. Isso já estava sendo tratado ali, através de Jesus. Mas irmãos, ainda se isso não bastasse, olha no próprio Mateus capítulo 20 que nós estamos vendo, dos versos de 1 a 16, Jesus trabalha uma parábola novamente falando sobre essa questão do servir, sobre essa questão de ser o maior ou o menor. Aqui Jesus está apresentando uma parábola dos trabalhadores da vinha. E agora eu vou tentar ilustrar de uma forma aqui para ficar mais simples. Jesus está trabalhando uma ideia assim. O patrão, dono de uma vinha, ele chama alguém. Chamou o Bruninho. Falou, Bruninho, você vai trabalhar para mim hoje, beleza?
eu vou te pagar R$100 para você trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde. Você concorda? Concordo. Um bom salário. Ele aceitou aquele pagamento, correto? E aí aquele homem começa a trabalhar. E o patrão sai daquele lugar e encontra outros homens. Por volta das 10 horas da manhã e fala assim, olha, ali o Arthur com o Vitor, fala assim, vocês dois, vocês querem trabalhar? Quero. Então vamos lá. E aqueles homens também começam a trabalhar, mas começaram às 10. O Bruninho já estava trabalhando, mas eles continuam. Até que o patrão encontra o Murilo lá, fala, Murilo, você quer entrar? Mas já são 4 horas da tarde, você vai? Vou. E ele vai. Aí por último ele encontra o Michael, 5 horas da tarde. Você vai? Vou. E leva o Michael para trabalhar também. Quem daqueles homens trabalhou mais? Aquele que começou 6 horas da manhã, correto? E aqueles outros homens que entraram trabalharam apenas 1 hora. Outros 5, que seja. Mas quem mais trabalhou? Aqueles que primeiro começaram. E quando termina o dia de serviço, aqueles homens vão para receber o que era merecido. Então, o dono fala assim, olha, faz o pagamento deles. Começa pagando pelo aquele que entrou por último. E ele vai receber R$100 também. Todos eles começam a receber R$100. Chegando no último, o que ele esperava? Que ele recebesse mais do que os outros. Porque eu trabalhei mais que eles. Eu fiquei debaixo desse sol aqui, me cansando. E eu vou receber a mesma coisa de que uma pessoa que trabalhou 1 hora? Então o patrão diz, qual foi o combinado que eu fiz com você? Eu não estou cumprindo aquilo que eu prometi para você? Eu estou cumprindo. O nosso acordo foi esse. Eu prometi isso e eu estou te pagando aquilo que eu prometi. Qual o problema se eu quiser dar um valor maior para aquele que trabalhou menos? Irmãos, olha a ideia que Jesus está ensinando aqueles homens. Jesus está trabalhando um negócio naqueles homens que era muito presente naquela época e ainda hoje. De que muitas pessoas ficam lá como aqueles discípulos, olha, nós já estamos há 3 anos andando com o Senhor e ainda não vimos algumas coisas. E às vezes chega alguém de fora e recebia milagres na vida. Quantos milagres aqueles discípulos não viram na vida de pessoas ali e às vezes algo que eles mesmos esperavam não estavam vendo? Mestre, nós andamos com o Senhor há tanto tempo, nós precisamos receber mais por isso. Mas Jesus está mostrando assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus está mostrando que para Ele não importa se você anda com Ele há 30 anos ou se você anda há 1 minuto. Aquilo que você receberá será o mesmo. É a salvação. É isso que Jesus está ensinando aqueles homens. Que o mesmo que um recebe, o outro vai receber. Não importa se você anda com Jesus há 30 anos ou há 1 ano. Ou há 10 minutos. Percebam então, irmãos, que quando essa mãe chega para falar com Jesus, ela vai falar sobre algo que já era muito presente para ele. Já era muito fresco na cabeça daqueles homens. Jesus estava trabalhando com eles já sobre isso. Mas olhem aqui, o versículo 25. O que Jesus diz para eles. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus está dizendo assim, olha, eu entendo vocês pensarem assim. Porque o mundo realmente trabalha dessa forma. Porque para o mundo, para os reis, quem estão sentados ao lado dos reis? São aqueles que eles consideram os maiores. O mundo trabalha com essa perspectiva. A cosmovisão do mundo é que os melhores estão sempre ali. Aqueles mais influentes, aqueles que realmente paparicam o chefe. Essas pessoas estão ao lado do rei. É isso que o mundo ensina. Irmãos, percebam como isso é presente hoje. Como isso ainda hoje pode nos levar a uma visão errada. Como isso ainda hoje nos afeta dentro das nossas igrejas. O mal que nós vemos hoje, que mais acontece dentro das nossas igrejas é o quê? Pessoas que estão na igreja para serem servidas. A igreja tem se tornado um clube aonde você está aqui simplesmente para ser servido. Parece que ninguém mais quer servir, mas sim ser servido. Parece que eu não sou mais membro dessa igreja. Eu sou um membro temporário da igreja do Jardim Aeroporto. Porque enquanto aqui eu tiver, e eu realmente for servido, ou receber aquilo que eu quero, eu estou aqui. O cliente tem sempre a razão.
O dia que aqui começar a falar alguma coisa que não mais me sustenta, que eu não me sinta mais servido, eu procuro outra igreja. Porque o que eu quero é ser servido. Eu quero ser servido. Entendem? A visão muda, a perspectiva é outra. Pessoas buscam cargos de autoridades, por exemplo, também na igreja. Hoje tivemos a eleição pela manhã. Pessoas foram eleitas como presbíteros e diáconos. E agora esses irmãos são maiores e melhores do que nós? De forma alguma. Essas pessoas que foram chamadas e foram ali selecionadas, escolhidas por vocês mesmos, foram chamadas para servir e não ser servidos. Mas parece que isso não é algo mais comum. Parece que hoje fica assim, olha, eu realmente sou um presbítero há anos, sou diácono há anos, lidero tal ou tal área dessa igreja. Chegou o momento agora de eu realmente receber as coisas. Eu estou cansado de servir. Eu ouvi, irmãos, já vários caras, amigos meus, que saíram de igrejas porque se sentiram sobrecarregados, aonde parece que só ele trabalhava na igreja. Parecia que as pessoas, ele falava assim, olha Tiago, eu estou lá, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer outra, e aí quando você esquece de fazer uma coisa, você é cobrado por aquilo. E sabe por quê, irmãos? Porque parece que hoje, eu, o pastor Flávio, nós estamos aqui como funcionários da igreja. Parece que a igreja nos paga para que nós realmente possamos fazer as coisas para deixar que os membros se sintam bens. Irmãos, realmente, como pastor, tem funções de realmente o bem-estar da igreja, de cuidar das suas ovelhas? Sim. Irmãos, mas isso não tira o serviço dos membros também. Isso não tira o mérito e a obrigação de cada um de nós. Todos nós que fazemos parte desse corpo chamado igreja, temos a função e temos a missão de servir. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa do nosso lado e nós falamos, olha, realmente, eu sou melhor que ela. Mesmo que inconscientemente, às vezes a gente pensa isso. Se Jesus chegasse aqui hoje, entrasse aqui, e fosse fazer uma mesa, quem estaria à sua destra? Se não for eu, quem vai ser? Irmãos, isso é um mal que nós temos cometido. Isso é um mal que está presente, muitas vezes sutil, mas que é algo extremamente perigoso. Irmãos, o ponto que nós chegarmos de acharmos que a igreja tem que nos servir para que nós nos sintamos como sentimos num clube, nós estamos totalmente errados. Irmãos, a igreja não é um clube que está aqui para te fazer feliz, para encher o seu ego. Assim como eu, o pastor, os presbíteros, os diáconos, todos nós temos um compromisso de servir a igreja do Senhor. Amém? Irmãos, quando nós vemos esse texto, nós olhamos aqui e nós vemos quem estava ensinando aqueles discípulos. Era nada mais, nada menos do que o maior exemplo de serviço. Era o próprio Jesus. Jesus então começa ali no versículo 25 e passa para o versículo 26 dizendo, olha, vocês realmente aprenderam como é a visão do mundo. Vocês realmente sabem como o mundo se comporta quanto quem é maior e quanto quem é menor. Mas agora eu estou vos ensinando já há um bom tempo sobre como é a visão do reino. O reino dos céus é diferente da terra. Aqui vocês elegem, são escolhidos os melhores por características, pela força, pela inteligência, mas no reino dos céus não. O reino dos céus é diferente. Você quer ser o maior no reino dos céus? Seja aquele que mais sirva. Serve o seu irmão. Você quer ser o primeiro? Sirva o seu irmão. Isso é o reino dos céus. Enquanto o mundo está ensinando vocês que vocês devem realmente ser os melhores nas suas características, eu vos ensino, sirva ao seu irmão. Irmãos, o que eu acho mais fantástico na vida de Jesus, que Jesus não é como nós somos diariamente, que nós temos um bom discurso e uma prática falha. Jesus aqui, ele não só fala, mas ele ensina aqueles homens na prática. Irmãos, eu acho que um dos textos mais escandalosos que aconteceu para os judeus foi quando Jesus entra numa casa, ele pega uma bacia, coloca água naquela bacia, uma toalha em seus ombros,
e começa a lavar os pés daqueles homens. Irmãos, vocês imaginam a cabeça daqueles judeus que esperavam o próprio rei Davi descendo dos céus, um homem de branco com uma espada para vingá-los, quando eles vão ver o Messias estar com uma bacia na sua frente, uma toalha nos seus ombros, lavando pés daqueles homens. Irmãos, Jesus, ele realmente pode ter frustrado a expectativa daqueles homens. Jesus pode ter sido diferente do que eles esperavam, mas ele foi muito mais e muito melhor do que aquilo que nós poderíamos imaginar e esperar. O próprio Deus encarnado como homem ali está servindo aqueles homens. Jesus está ensinando na prática para eles: olha, é essa forma que vocês serão os maiores no reino dos céus. Aprendam comigo, olhem para a minha vida. Eu tenho ensinado vocês todos os dias como é ser o maior. Irmãos, olha o contraste entre aquilo que o mundo nos oferece como ser o maior e aquilo que Jesus nos ensina como ser o maior. Irmãos, eu volto a repetir. Vocês que foram eleitos hoje como presbíteros e diáconos, entendam, vocês têm essa função com essa igreja também, de servir cada membro dessa igreja, de ensiná-los. Às vezes é dolorido. Eu lembro que tem um professor meu que ele vive falando que, às vezes, o pastor de ovelhas, ele cuida daquela ovelha, encontra uma ovelha num lugar toda suja, machucada, e aquele pastor então pega aquela ovelha com todo o carinho do mundo, cuida daquela ovelha, limpa aquela ovelha, trata aquela ovelha. Quando ela está boa, saudável, sabe o que ela faz? Dá uma cabeçada nele e derruba ele. E ela vai embora se sujar de novo. E sabe qual que é a função do pastor nesse momento? Ir lá de novo, pegar aquela ovelha suja, machucada de novo e cuidá-la. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos aqui para servir e não ser servidos. Irmãos, pessoas entram nessa igreja todos os domingos. Pessoas que nunca conheceram, nunca ouviram falar de Jesus. E elas estão entrando nessa igreja, será que elas estão sendo servidas? Será que nós temos servido elas? Ou será que nós olhamos para essas pessoas assim como naquele texto que Jesus ensinou, dizendo: olha, Deus, essa pessoa chegou hoje, já recebeu a bênção que ela queria, e eu aqui, seu filho, filho de crente, ficamos igual o irmão mais velho do filho pródigo, né? Eu sempre estive aqui, Deus, e aquele que acabou de chegar está recebendo e eu não. Irmãos, nós somos chamados para servir. Jesus serviu a igreja, Jesus amou pessoas, serviu pessoas, Ele nos ensinou. Irmãos, Jesus nos ensinou. Um ponto que fica marcado aqui nesse texto também, né? Quando Jesus olha para aqueles homens e falam assim, mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Jesus está dizendo para Tiago e João: olha, vocês querem ser os maiores? Vocês podem passar por aquilo que eu estou prestes a passar? Vocês podem realmente ser crucificados e pagar pelo pecado das pessoas? Aqueles homens ali, sem entender muito bem, dizem: podemos? Jesus diz: olha, não, agora não. Vocês vão beber desse cálice, mas não agora. Irmãos, Jesus está mostrando para aqueles homens que, olha, o cálice que eu vou beber, o que eu vou passar realmente por servir a vocês, eu vou morrer numa cruz por vocês. Esse foi o maior serviço, a maior coisa que nós poderíamos ter recebido. Jesus foi entregue numa cruz e morreu ali, em meu favor e ao seu favor. Irmãos, nós falamos isso todas as semanas, parece que é algo batido já, mas nós temos esquecido realmente o valor daquela cruz para nossas vidas. O valor daquele homem que veio à terra para servir. Irmão, Jesus nos serviu para que nós pudéssemos servir ao nosso próximo. Quando Jesus disse que assim, vocês um dia beberão também, Jesus estava mostrando para Tiago e João: olha, vocês também morrerão dessa forma. E realmente foi isso que aconteceu. Tiago, João e todos os outros discípulos morreram das piores formas possíveis também. Mas aqueles homens tiveram uma transformação. Aqueles homens, após a ressurreição de Jesus, eles entenderam o que realmente era ser o maior no reino dos céus.
Olha a história de Pedro que eu contei, quando Pedro diz: Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Quando Jesus volta, quando Jesus ressurreto vai conversar com Pedro, olha a diferença de uma história para outra. Ali Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, te amo, eu gosto de você. E aí Jesus diz: Pedro, então apacenta minhas ovelhas, as minhas ovelhas, apacenta. E aí Jesus repete: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu gosto de você. E aí Jesus diz: Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Jesus pela terceira vez pergunta a Pedro: tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro agora mudou a sua perspectiva, mudou a sua forma. Aquela soberba toda caiu. Agora Pedro realmente entende ali o que é ser humilde, o que é realmente ser o maior no reino dos céus. Irmãos, essa transformação também deve acontecer em nossas vidas. Nós também devemos entender que estamos aqui, como eu já disse várias vezes, para servir e não ser servidos. Irmãos, que cada pessoa que entra nessa igreja, que cada família que aqui se achega, possa ser servidos, possam realmente sentir o amor de Deus através das suas vidas. Pessoas entram aqui, irmãos, e essas pessoas realmente merecem ser servidas. Um pastor amigo meu estava falando comigo esses dias, ele disse que na igreja dele tem costume, né? Chega um visitante, conversar com a pessoa, a primeira vez que está ali, falar com a pessoa e tudo mais. E uma mulher parou de ir na igreja dele, uma mulher que fazia anos que ia. E ele foi conversar com ela, ela disse assim: olha pastor, eu não gosto da sua atitude. Eu acho que você dá muita atenção para os visitantes e não conversa comigo. Irmãos, parece que é algo bobinho, mas muitos de nós fazemos o mesmo. Parece que quando o pastor está ali conversando com uma visita, fala assim: nossa, o pastor nem liga para mim. Irmãos, não é isso. Você sabe o telefone do pastor, sabe o telefone dos presbíteros, você está aqui todo domingo, sabe até onde ele mora. Aquela pessoa foi a primeira vez que chegou aqui, aquela pessoa precisa ser servida. E não só o pastor, você também deveria estar ali conversando com ela. Quantas pessoas que entraram aqui a primeira vez você conversou com ela? Quantas pessoas se sentiram amadas e servidas por você quando entraram aqui a primeira vez? Irmãos, nós fomos chamados para servir e não ser servidos. Arley, se puder pôr a imagem aqui. Irmãos, acredito que muitos de vocês viram essa imagem. Circulou muito nas redes sociais. Esse menino chamado Bridge Walker tinha apenas 6 anos de idade. E esse menino viu sua irmã sendo atacada por um cachorro. E esse menino de 6 anos, quando vê sua irmã sendo atacada por um cachorro, ele vê que ele não tem nenhuma outra saída senão se jogar na frente daquele cachorro. Uma criança de 6 anos optou por se jogar na frente de um cachorro para que a sua irmã pudesse fugir. E esse ato de coragem desse menino resultou em 90 pontos em sua face. Esse menino foi ferido ali. Ele realmente foi machucado naquela situação. Mas o que mais me chamou a atenção dessa história foi depois que perguntaram para ele sobre o acidente. E ele disse o seguinte: eu entendi que se alguém tivesse que morrer, pensei que fosse eu. Se alguém tivesse que morrer, pensei que fosse eu. Irmãos, essa criança de 6 anos nos deu uma baita de uma lição. Ele mostrou que por ser o mais forte, o mais rápido ali, ele não deveria fugir daquele cachorro mais rápido que a sua irmã. Mas por saber que ele era mais forte que ela, ele havia de protegê-la. E foi o que ele fez. Ele se joga na frente para proteger a sua irmã, pois ele sabia que ela era mais frágil do que ele. E você? E eu? Nós temos feito isso também em nossas vidas, irmãos? Nós temos tratado aqueles que estão chegando agora para o reino dos céus, aqueles que começaram a trabalhar 5 horas até às 6, da mesma forma? Ou nós temos sentido inveja e deixado a pessoa às vezes de lado, porque nós queremos ser servidos? Irmãos, eu e vocês precisamos aprender a servir as pessoas.
e não ser servidos. O mundo já tem muitas pessoas querendo ser servidas. E nós, como povo de Deus, devemos servir essas pessoas. Apresentar o amor de Jesus através do nosso serviço. Apresentar o mesmo amor que nós recebemos quando Jesus nos ensinou sobre como é isso. Irmãos, que essa mensagem realmente possa entrar no seu coração. Que essa palavra realmente possa te confrontar e te levar a um pensamento sobre como tem sido sua vida, como foi na minha. Para que eu e você possamos realmente servir e não ser servidos. Amém? Vamos orar então? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos a Ti, Pai, por essa igreja. Somos gratos a Ti por cada pessoa que aqui está presente, Pai. O Senhor realmente seleciona, e Pai, o Senhor colocou cada uma dessas pessoas que está aqui hoje, a dedo aqui, Pai. E cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, Pai, são filhos amados do Senhor, Pai. E, Pai, nós entendemos, Pai, nós compreendemos que nós somos comprados numa cruz, Pai. E que o preço por nossas vidas, Pai, foi a morte do Teu Filho amado Jesus. E, Pai, que realmente o Senhor coloque em nós esse entendimento. Que realmente isso, Pai, possa estar enraizado em nossos corações, essa ideia de que nós realmente fomos comprados pelo Teu sangue. Pai, e obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus, que não apenas ensinou por palavra, mas na prática como nós devemos servir as pessoas, Pai. E, Pai, que realmente isso faça parte do nosso dia a dia. Que eu e cada um dos meus irmãos aqui presente, Pai, possamos servir pessoas, Pai. Que nós possamos ir de encontro aos aflitos, possamos ir de encontro àqueles necessitados, Pai. Pai, nos ensine, Pai, nos ajude a servir as pessoas, Pai. Para que assim como Jesus serviu, nós possamos servir. Pai, porque o reino dos céus, os maiores são aqueles que te servem. Os maiores são aqueles que fazem a Tua vontade, Pai. Coloque isso em nossos corações, Pai. Pai, também quero te pedir por cada um desses irmãos que foram eleitos no dia de hoje, Pai. A igreja escolheu cada um deles, Pai. E nós acreditamos que foi através do Senhor que eles foram eleitos, Pai. Pai, nós cremos, Pai, se esses homens estão aqui agora como diáconos e presbíteros, que esses homens possam fazer aquilo que for da Tua vontade, Pai. Que o Senhor realmente os encha do Teu Santo Espírito, para que eles pensem nessa igreja, que eles pensem em cada pessoa que faz parte dessa igreja, Pai, acima da própria vida deles, Pai. Abençoe e cuide deles, Pai, sustente-os e que cada membro dessa igreja possa ser um sustento na vida da liderança, que cada membro dessa igreja entenda o servir, Pai, em suas vidas. E é o que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vou passar agora para o Jeter, que vai cantar uma canção. Logo depois a palavra está com o pastor. Quantas frases eu já li, quantos versos escrevi, quantas canções eu já cantei. E a questão que se repete quando eu olho à minha volta: qual é o papel nesse vai e vem? Há flores nas esquinas onde a morte é uma sina, catedrais abarrotadas, rituais e cantorias. Onde andará então meu coração nessa multidão? Onde andará então meu coração nessa multidão?
eis a missão. Há tantos pés então pra se lavar. Lembra o exemplo do próprio rei. Festa em fevereiro que se estende ao ano inteiro. É a cultura do próprio engano. Tantos lobos infiltrados com discurso elaborado. Tantos doentes sendo enganados. Vejo alguém na multidão de olhar calmo e sereno. Me convida a uma prosa, uma viagem em sua história. As marcas em seu corpo me dão a direção. As marcas em seu corpo as interrogações. Pegue a toalha e põe nos ombros, e aquela bacia eis a missão. Há tantos pés então pra se lavar. Próprio rei. Oh, pegue a toalha e põe nos ombros, e aquela bacia a nossa missão. Há tantos pés então pra se lavar. Lembra o exemplo próprio rei. Lembra o exemplo do próprio rei. Lembra o exemplo Jesus. Muito bem. Agradeço a Deus. Não, vou ficar. Agradeço a Deus por esse sermão que Ele trouxe através do Tiago. Um sermão realmente de exortação a todos nós com relação ao serviço e de maneira especial com relação aos oficiais da nossa igreja que foram eleitos hoje. Hoje pela manhã tivemos a eleição. Elegemos 3 presbíteros e 6 diáconos, compondo assim a liderança da nossa igreja. Já nos reunimos, marcando as reuniões que devem ser feitas, e este é o momento onde nós damos posse, onde nós damos posse e investimos a cada um deles. Então eu vou pedir aqui todos os presbíteros e diáconos que foram eleitos hoje, que venham à frente. Todos já de uma vez. O presbítero Davi, que foi reeleito, ele não pode estar aqui por causa do serviço. Eu já vou até dar serviço para os novos diáconos. Vou pedir para tirar o púlpito e o gasofilácio. O gasofilácio já foi tirado. Vocês poderiam 2 pessoas tirarem? Isso. O Marco está forte também. Louco. 2 presbíteros, 2 diáconos em um aqui.
Vamos ficar todos aqui à frente? Isso. E eu vou ficar para cá. Porque justamente para que a igreja conheça, que olhem nos olhos dos nossos irmãos olhem nos olhos de toda a igreja. Esses irmãos, meus irmãos, vão servir a igreja com a liderança. Muitas vezes a liderança, a tomada de decisão, é também um ato de serviço, não é? E dentro mesmo disso que o seminarista Tiago nos trouxe, e isso foi importante para eu entender também. Às vezes até mesmo a liderança, a tomada de decisão, a tomada de postura, às vezes você ter que tomar uma decisão que às vezes pode ser até mal vista no momento, mas que você sabe que será boa. Mas acima de tudo, é justamente o exemplo de Jesus Cristo. E essa palavra que nos foi trazida realmente é de grande exortação para todos nós. Geralmente se faz separado dos presbíteros e diáconos, mas eu gostaria de ver a todos nós realmente como liderança, né? E por isso eu pedi que todos estejam aqui, né? O André, eleito diácono, o Maico, eleito diácono, o Arley, eleito presbítero, Davis, presbítero, o Eduardo, diácono, Jurandir, diácono, seu Zé Teixeira, diácono, certo? E eu vou fazer então para vocês as perguntas constitucionais, onde vocês se comprometem também com este ofício que lhes é dado. Vocês confessam crer que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Vocês sustentam e aprovam o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês aceitam o ofício de presbíteros regentes e de diáconos nesta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres destes cargos? Prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Agora eu me direciono à igreja e de maneira especial aos membros. Quando disserem sim, gostaria que levantasse também uma de suas mãos. E vocês, membros desta igreja, reconhecem e recebem estes nossos irmãos como presbíteros regentes e diáconos? Prometem tributar-lhes toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Muito bem. Então, assim, meus irmãos, todos são declarados investidos e nós temos os irmãos que serão empossados pela primeira vez. O que é o empossar? É receber a imposição de mãos. Porque os irmãos que já foram reeleitos, eles já receberam essa imposição de mãos, né? Já nos seus, quando foram empossados também. E foram eleitos pela primeira vez como presbítero regente, o Davis, né? Então vou pedir que ele venha à frente. Como diáconos, pela primeira vez foi o Maico, vem à frente também, o André e o seu Zé Teixeira, nosso irmão, que eu peço que venha à frente também. O seu Zé Teixeira já foi? Muito bem. Então o seu Zé Teixeira não precisa. Obrigado. Muito obrigado, senhor Lorivaldo. Ele já recebeu essa imposição de mãos. É que os irmãos sabem que o seu Zé Teixeira há muito tempo é nosso diácono aqui também, de fato. Das últimas vezes ele não estava aceitando o título, né? E por isso eu achei que ele tivesse só trabalhando, mas não tivesse ainda feito. Obrigado. E o senhor Lorivaldo também.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir, então, aos nossos 3 irmãos que se ajoelhem. E vou pedir aqui toda a igreja, geralmente esse é o momento onde nós chamamos os presbíteros também, os presbíteros em disponibilidade, mas por questão justamente do distanciamento, e sendo esse um ato simbólico, eu vou manter daqui mesmo e pedir que todos estendam a mão sobre esses nossos irmãos, que pela primeira vez foram eleitos para esse trabalho, e que realmente isso signifique essa eleição e a capacitação divina para todo esse trabalho. Vamos então estender nossas mãos, estenda suas mãos sobre eles e vamos então também ordená-los. Ó Pai, que a tua mão poderosa, através de nossas mãos, esteja sobre o André, sobre o Maico, na função de diácono, sobre o Davis, na função de presbítero. Sabemos, ó Pai, que todas essas funções são mantidas por Ti mesmo. Sabemos que o Senhor é quem capacita. Sabemos que a Tua mão é quem os move. E que o Senhor esteja abençoando grandemente a eles. E também os presbíteros e diáconos que foram reeleitos. Ó Pai, que o Senhor fortaleça cada um. E fortaleça a toda a nossa igreja em amor, em unidade e em serviço. Para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se levantar. Deus abençoe. Deus abençoe. Esse cumprimento eu não posso deixar de fazer. Tudo bem? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar também, encerrando então o culto, né, desta noite aqui com os nossos irmãos. Eu vou pedir para que toda a igreja se coloque em pé. E mais uma vez eu quero pedir ao nosso irmão, reverendo Osias, né, que venha à frente. Que também se alegra muito com esse ato, né? Que já foi pastor aqui da nossa igreja, né? E graças a Deus, e agora pode também participar. E peço que o irmão esteja então orando pelos oficiais e também impetrando a bênção. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos porque o Senhor nos concedeu mais uma vez a oportunidade de estar com o teu povo na tua casa, para o louvor, para a adoração, para a edificação, e também, ó Deus, por este ato de posse e investidura do cargo desses teus servos. Que a liderança dessa igreja seja cada vez mais sólida, cada vez mais bíblica, cada vez mais comprometida com a tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre esses irmãos que acabam de ser empossados. Pedimos a tua bênção sobre o pastor desta igreja e sobre toda a liderança. Abençoa, Deus, cada membro e que até a volta do teu filho ela fique firme e trabalhe na tua obra. Divulgue o teu evangelho, viva este evangelho, seja farol, seja luz e seja o sal da terra. Nós oramos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos os eleitos e empossados, e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Está encerrado o nosso culto. Meus irmãos,